a começar em mim. Pessoal, a memória é o nosso patrimônio mais importante e ela está ligada à capacidade humana de aprender, armazenar e recuperar informações. E é sobre a memória que eu converso agora com a terapeuta ocupacional, Renata Seabra. Renata, muito prazer, seja bem-vinda ao nosso De Tudo Um Pouco, a nossa sala aqui de conversação. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Hoje é o dia da família, você casada? Não. Ainda não. Ainda não. Isso aí, mas tem lá papai, mamãe, tem toda a família, então leva um abraço para todo mundo lá da sua família. E bom tê-la aqui conosco no nosso programa, falar aí sobre a memória, né? Isso. Renata, existe aquela história assim que a pessoa fala assim, eu não consigo memorizar não, minha memória é muito fraca, minha memória é muito ruim. É isso? Passa por aí ou não? Na verdade, todos temos memórias, né? A memória nos identifica mesmo como pessoa, a nossa história. E a questão da memória fraca vem muito do nosso interesse. Se você, às vezes a sua memória é muito boa para números, porque você tem interesse de memorizar. Por exemplo, antigamente a gente memorizava os telefones, né, de cor, porque a gente não tinha essa facilidade do celular hoje, que a gente nem sabe o telefone da pessoa. A gente procura o nome e a gente nem vê o número, porque a repetição fazia a gente memorizar. Então, a memória vai muito do interesse, da motivação. O que me motiva a aprender e a aprender a informação? Porque senão, para que eu vou reter essa informação no meu cérebro? Então, por um lado, assim, se a gente for pensar que vivemos nessa era da informação, isso também por esse lado nos prejudica, porque a gente tem tudo a um clique ali do dedo, né? Sim. A gente tem ali a memória Google, né? Isso mesmo. E, na verdade, a gente fica um pouco preguiçoso. Imagina se você perder seu celular, você tem seus contatos todos. Aí a pessoa fica num aperto, aí né? entra em parafuso, depressão, pane. Aí é hoje em dia, se a gente lê uma reportagem e a gente não tem não presta muita atenção, não retém informação, os detalhes, aí fala assim, peraí, deixa eu ir ali no Google. A gente digita o contexto, né, e a gente acha a reportagem de novo. Então, isso facilita por um lado, mas deixa a gente um pouco mais preguiçoso por outro lado. Mais comodista por outro lado, sim, né? Sim. Agora, Renata, dentro desse contexto, a memória também, para a gente usar bem a nossa memória, porque a capacidade, uma vez eu conversava com o pastor Cornélio, um dos pastores da nossa igreja, ele tem o Novo Testamento todo memorizado e boa parte do Velho Testamento. Então a gente chama ele de homem Bíblia, sabe? E assim, você fala com ele um texto, olha, Salmo 119, que é o maior da Bíblia, Salmo 119, versículo 132. Aí ele, e fala. Para a gente desenvolver bem a memória, é necessário saber a distinção entre ouvir e escutar? Sim, olha, por exemplo, esse pastor, ele tem uma habilidade muito grande. Sim. E provavelmente ele desperta nele um clique, assim, uma coisa desencadeia a outra, e aí às vezes ele pega uma palavra-chave e vai desencadeando associa, isso. Ele tá, pelo que ele já nos passou, ele trabalha muito com esse contexto de associações. Sim. Não é? E essa história de ouvir e escutar, o ouvir é uma coisa muito mais mecânica, digamos assim. O escutar é um ouvir atentamente. É o que você falou aí da reportagem, né? Na hora que você falou, eu pensei nisso. Olha, você ouve a reportagem, aí depois que você quer... Peraí, chamou a atenção, deu esse clique, aí você vai escutar. Escutar, isso mesmo. Isso, dentro dessa ordem. Porque às vezes, vamos supor que você está ouvindo uma reportagem e você está almoçando ou mexendo no celular. Quando dá o clique, você fala, opa, isso é importante, eu tenho realmente que escutar. É ouvir com atenção. Agora, Renata, quais os fatores físicos que contribuem para uma boa memória ou aqueles que não contribuem muito? Coisa que contribui para a memória. Assim, eu acho que uma coisa importante é a gente ter um equilíbrio, né? Cuidar, a memória não é só a nossa mente. A memória no sentido de a gente tem que ter um equilíbrio, no sentido de a gente estar bem com o nosso corpo, com as nossas emoções,
treinando a memória também, que é importante através da leitura, da escrita. Isso é uma coisa importante. E coisas que atrapalham a memória, o estresse, a correria, a ansiedade, a depressão, até a má alimentação. Então, as coisas a angústia, a falta de dinheiro, problemas da família, isso tudo vai dificultar, porque a memória são várias coisas correlacionadas. Agora, por exemplo, e para a pessoa que se interessa por determinados assuntos, por exemplo, para um estudante aí, ele que precisa, na escola fala-se muito do decoreba. Funciona a decoreba em algumas situações ou nem sempre é bom? Porque isso pode um dia cair no esquecimento. A decoreba, a gente já deve ter passado por isso, né? Sim, a gente decora para a gente fazer uma prova. Da tabuada lá? A gente decora para uma prova. Porque às vezes a gente decora porque a gente não tem interesse, a gente não sabe qual que vai ser a função disso depois. Por exemplo, eu sempre tive dificuldade com física, mas porque eu não via uma atuação prática nisso. A gente tem formas de aprendizado também e é importante a gente saber como que a gente aprende melhor. Tem gente que vai aprender melhor ouvindo, tem gente que vai aprender melhor escutando, tem gente que vai aprender melhor escutando e escrevendo. Então, cada um tem que se conhecer mesmo. E um dos aspectos de exercício da memória é a repetição. Vamos pensar numa criança que está aprendendo na alfabetização. Eu não sei como que vai ser isso, assim, futuramente, porque hoje em dia a gente digita uma palavra errada e o computador corrige. Já tem um corretor. Mas quando a gente escrevia uma palavra errada, na minha época, o professor mandava a gente escrever um monte de vezes a mesma palavra. Então, essa repetição facilitava a minha memorização de como escrevia certo. Isso é uma forma de aprender, né? Agora também, por exemplo, naquela condição de algum texto, alguma palavra-chave, alguma elaboração, assim, uma frase, aí você fica falando, também consegue. E na verdade, eu acho que é criar os links, associações. Então, às vezes, não adianta a gente ler um livro ou ler um artigo e passando marca-texto em tudo. Porque aquilo ali não vai facilitar a nossa a lembrança depois. De repente, marcar algumas palavras-chave que depois você vai lembrar daquelas palavras e vai fazer o link, associar uma coisa com a outra. Agora, Renata, chega pra gente uma pergunta aqui. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, olha, eu tenho uma memória recente muito boa e uma memória antiga que ela já se perde. E gente que é o contrário, não, eu lembro facilmente das coisas passadas e as recentes eu me perco. O que é isso? O que é esse processo? Tem pessoas, isso é mais comum do que a gente imagina mesmo. Tem pessoas que têm uma memória recente boa e o passado, vamos pensar, às vezes até por causa das emoções, não tem por que lembrar, as pessoas às vezes não viveram aquilo com intensidade ou então era muito na correria. Recentemente eu conheci uma pessoa assim. E às vezes a gente pensa numa memória coletiva que às vezes uma pessoa vai te lembrando de um fato que vai desencadeando as suas memórias do passado, né, que te ajuda. Aí a questão da memória recente, hoje em dia, por exemplo, num caso de adoecimento, a memória recente é muito mais afetada do que a memória passada. No caso aí, por exemplo, o Alzheimer, por exemplo, né? Então, isso é mais afetado, a memória recente, do que a memória passada. O que também é importante a gente falar que o diagnóstico da doença de Alzheimer não é apenas a memória, é um conjunto de coisas. A memória que evidencia, né? A memória, às vezes a pessoa, às vezes a pessoa está esquecida, mas a pessoa fala assim, isso é coisa da idade. E não é verdade. Né? Senão a gente não teria pessoas longevas, né? Idosas e com boa memória. Então isso não justifica, né? Tem que ser diagnosticado, tem que levar no médico, tem que fazer avaliação. Agora, o que a gente pode fazer, Renata? Por exemplo, no meu caso, como pastor, eu preparo um esboço do meu sermão, daquilo que eu tenho que falar, daquilo. Aí eu começo a meditar, a pensar. Aí tem hora que dá aquele chamado branco. Deu branco. Como que a gente evita Respira isso? fundo. Ou é inevitável?
Isso acontece. É inevitável, eu acredito nisso. O estresse ali da administração. A ansiedade, né? No improviso, você fala ao vivo, né? Então, há toda uma tensão ali. Então, às vezes, a gente tem branco também. Às vezes, imagina que você recebeu uma notícia que seu filho não está com uma nota boa, teve uma coisa na escola, e isso, você trouxe essa preocupação para cá. E, de repente, no meio do texto, você lembra daquilo. É como se viesse alguma outra história no meio da sua história e que te interrompesse. Tem alguma técnica que a gente pode usar, fora essa de respirar fundo e caminhar? Tem alguma outra coisa que a gente pode usar assim? Para evitar o branco? Acredito que não. Aí é ter o esboço, então, na mão, né? Ter Tem onde que ter recorrer. Ali o roteiro, né? Isso. E na verdade, o improviso também é importante, né? A gente também tem um jogo de cintura diante das coisas, né? De repente você não lembra daquela palavra, mas você pensa em outra palavra. Até retomar a meada do fio. Né? E a história de ter algo escrito é interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, a agenda deixa a gente preguiçoso, a mente preguiçosa, mas é onde você tem que recorrer. Então, por mais que você tenha estudado o seu esboço, às vezes ele é importante porque se você se perder, ele está escrito e você sabe onde você recorre. Isso te causa menos ansiedade. Dentro dessas questões aí, por exemplo, você citou o Alzheimer como uma doença que acontece, algumas pessoas são acometidas dela. Tem alguma outra doença que afeta assim, diretamente a memória, principalmente o pessoal mais novo? Estresse. O estresse. O estresse. Ainda é o campeão. O estresse. O estresse, ansiedade, depressão. Então, hoje as pessoas jovens, elas estão com um queixo de memória muito relacionado a isso, a competitividade, questão do trabalho, preocupações. Agora, Renata, no nível de alimentação, há algum tipo de alimentação que nos ajuda na questão da memória? Por exemplo, a gente vê aí aquelas cápsulas vitamínicas aí, olha, contém o zinco que ajuda. Isso de fato ajuda? Isso nos protege de alguma forma? É importante você consultar seu médico, né, para você realmente ter um acompanhamento mais correto e não a gente seguir a mídia, né, porque é o que eles estão querendo vender. E hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que o ômega 3 é um protetor, né? A questão, a nossa boa alimentação protege a gente, mas isso é importante a gente ter realmente um acompanhamento médico para ter uma indicação mais correta. Maravilha. Agora, para a gente encerrar então a nossa entrevista aqui, Renata, eu vou pedir para você se dirigir ao nosso público, dando algumas dicas aí para boa memorização, para aqueles que estão em casa e falam assim, eu não consigo decorar um versículo da Bíblia. Diga para o nosso público aí, por favor. A boa memória é uma questão de treino. Realmente é importante a gente ler, escrever o que a gente lê, que é muito interessante, porque é uma forma da gente elaborar. E às vezes até a gente falar o que a gente leu, porque às vezes é a questão da compreensão. Será que o outro está compreendendo o que eu realmente quero falar? As atividades importantes são também as atividades que você tem interesse. Não adianta você tentar fazer uma palavra cruzada, sendo que você não tem nenhuma afinidade com aquilo. Então, palavra cruzada, a leitura eu acho fundamental. É o carro-chefe. Como se fosse uma atividade completa e complexa, assim. Assistir filme, discutir sobre o filme. Filmes associados ao tema de interesse? De interesse, né? Coisas que sejam produtivas, né? Atividade manual, as pessoas as donas de casa, todas as atividades que vocês fazem, com certeza vocês estão trabalhando muito o cérebro. Então, se vocês estão preparando um bolo, uma receita, vocês têm que pensar na quantidade, quantas pessoas vão comer, qual que é o ingrediente que vai antes e depois. Então, se você estiver envolvida com a atividade, provavelmente você está usando muito a sua memória. Que maravilha! Então você já não tem desculpa mais para dizer, olha, minha memória é fraca, é só treinar mais um pouquinho e vai ser benção. Agora, rapidamente aqui que eu me lembrei. Ótimo! E quando a gente, assim,
Por exemplo, eu chego, gente, eu conheço de algum lugar, não estou lembrado, é o nome, eu conheço, eu sei da história toda de vida, eu não consigo lembrar o nome, como é que é o nome dela? Essa angústia, Ana, eu sofro com isso, porque a minha memória para nomes, fisionômica e números é muito boa. Então, por exemplo, ontem na Casa Pastoral eu encontrei com um cidadão lá que eu não o via há pelo menos quase que uns 10 anos. Na hora que eu cheguei, seu nome é fulano de tal, né? Ele ficou impressionado. Você lembra do meu nome? Alguns casais que eu celebrei o casamento, fulano e fulana, o seu fulano da fulana. Pastor, você lembra? Só que eu me angustia isso. É normal isso aí, essa angústia? Fala, olha, eu tenho que lembrar o nome, eu fico assim, eu fico angustiado. Na verdade, eu acho que se você relaxar, provavelmente você vai lembrar com mais facilidade. Aí para mim é mais difícil. E a ideia é contextualizar a pessoa. Da onde que ela pertence a quê? Né? A um casamento, ou a uma outra pessoa, ou a emissora. É a Carol do Leozão e tudo. Isso te facilita, né, o start assim. E às vezes a gente também fica muito querendo ser muito bom em tudo, né, assim, sempre exemplar, digamos assim. E às vezes a gente pode esquecer e tipo, me ajuda aí. Alguém apresenta, por exemplo, sua esposa e fala assim, oi, fulano, meu nome é tal. Aí a pessoa responde, então já te ajuda, né? Eu aprendi algo assim que às vezes eu tenho usado, em algumas situações eu consigo ter êxito. Eu só esqueci, seu nome todo, qual que é? Ótimo, boa. O nome é muito todo. Boa. Aí boa saída. Que aí, Renata, você abre. Aí, Renata, então. Não é isso, Renata? E aí a gente vai tocando ali o assunto. Isso, muito bom. Boa dica. Que legal. Aí, gente, nós tivemos um bate-papo muito gostoso aqui com essas dicas para a memória, porque nós precisamos da nossa memória. E quem nos abençoou aqui foi a terapeuta ocupacional, a Renata Seabra. É isso mesmo? Não esqueci do seu nome, não. Certíssimo. Tem toda a cola aqui, fica mais fácil. Obrigado, viu, Renata? Obrigado a você. Que Deus te abençoe e volte sempre no nosso programa. Obrigada. E vocês? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.